Cartas do Passado, Lucy Vargas, 2012. Cartas do Passado é um romance de época. O enredo mescla passado e presente e viagem no tempo, contando a história de amor entre Jordan Devon Warrington, conde de Havenford, e Helene de Montfort. Louisa Campbell era formada em museologia, tinha 25 anos e foi contratada para ser digitadora e restauradora de documentos históricos que pertenciam aos Warrington, em um castelo medieval nos confins da Inglaterra. Ela estava sem dinheiro para continuar pagando o seu aluguel em Londres, e não é todo mundo que conseguia permanecer na área de formação, principalmente a sua. Ao chegar ao castelo pertencente à família Warrington, ou melhor, do que sobrou dele, encontrou um lugar bem diferente do que imaginou, cheio de reformas e sem a beleza que com certeza tinha na sua época de glória. Atualmente, a família Warrington já não existia mais. O último grande nome registrado na história foi o do conde Jordan Devon Warrington, que morreu tragicamente cedo. Após isso, os remanescentes que só adquiriram o nome pelo prestígio haviam abandonado o patrimônio há séculos e não tinham dinheiro para mantê-lo. Assim, decidiram fazer do castelo um ponto turístico, construindo um museu e hotel. Então, chegando ao abandonado castelo de Havenford, ela descobre que seu trabalho será muito mais pesado e envolvente do que acreditava. Louisa foi locada para a biblioteca do museu e começou então o seu trabalho. Ao chegar lá, ela é apresentada a outras pessoas da equipe: Marcel, Afonso, Peg, e todos mostram-se muito agradáveis com ela. Apenas Beth, a administradora, parece sempre acordar de mau humor e reclamar de tudo. O trabalho era metódico e cansativo, mas ao mesmo tempo excitante, por ela estar em contato com tantos documentos antigos. Conforme os dias vão se passando e Louisa vai lendo as anotações do conde, mais fica intrigada com o homem que ele foi. Tudo indica que ele amava suas terras, seu castelo e principalmente seu povo, e era amado de volta. Ela não consegue entender como aquele castelo abandonado e em ruínas pode ter sido o lar do conde, mas vai notando por suas correspondências ou anotações que Havenford tinha orgulho daquele lugar. No entanto, ele se tornava cada vez mais sozinho e triste. A história dele, a que foi documentada pelo menos, conta que o conde se casou com uma prima distante e ela acabou cometendo suicídio. Depois disso, tentaram casá-lo novamente, mas a tristeza já o tinha dominado. Papéis e mais papéis para revisar e protocolar, passando horas no escritório conhecendo a história da família. A cada dia que conhecia a vida do conde, se encantava e também sentia pena pela vida que ele teve. Louisa se viu tão envolvida pela história que um dia resolveu responder às anotações do conde como uma forma de fantasia, fazendo as restaurações dos documentos do último conde de Havenford, falecido em 1426, depois de ser traído por seus familiares. Ela se encanta e resolve escrever uma carta em resposta aos pensamentos do conde. Qual não foi a sua surpresa ao voltar ao seu posto no dia seguinte e encontrar uma resposta ao que escreveu. Mal sabia ela que, a partir daí, a história dos Warrington mudaria por completo. Louisa se viu completamente surpresa quando obteve a resposta de seu recado e, para maior espanto, enviada pelo próprio conde e carimbada pelo seu selo real.
De maneira inexplicável, os dois começaram a se corresponder, Louisa em 2012 e Jordan em 1423. Aquilo só poderia ser algum trote da equipe do museu, ou Louisa estaria ficando completamente louca. Maluca ou não, ela responde novamente e, a partir daí, passa a se corresponder com o Conde de Havenford. Só que há um outro problema. Conforme estas cartas são trocadas, o passado, conforme foi documentado, vai se modificando, já que o Conde morreu jovem e, até onde os historiadores sabem, não houve um amor no final da vida dele. E um desses historiadores do museu é Marcel, que fica entre achar que está caduco e não entender como é possível que Louisa esteja realmente se correspondendo com um homem que foi objeto de seus estudos por tantos anos. É ele quem percebe que os dados estão mudando, então aconselha Louisa a escrever para o conde avisando sobre um brutal ataque que sofreriam. Ambos sabem que estão mudando fatos históricos, mas eles precisam fazer alguma coisa para que Havenford não tenha seus últimos anos de vida afundado em tristeza, rancor e arrependimentos e, principalmente, impedir que o castelo se transforme naquela ruína que estão restaurando. Ela não acredita. Tudo é muito estranho, mas as correspondências continuam a chegar. E ela está a cada dia mais envolvida com um homem de outro século que nunca viu. Um dia, cansada e sob pressão, ela abre uma janela conhecida por não abrir desde o século XIX, depois de um raio atingi-la, e ao cair do outro lado acorda como Helene de Montfort, que pelos seus escritos morreu em um ataque em 1423. Ela sente que tudo ficou escuro, mas o choque vem após olhar ao seu redor. Daí, tudo vira de cabeça para baixo. Ela é resgatada por Devon, o seu adorado conde de Havenford, e quando ele a reconhece na famosa E.M., Helene de Montfort, que respondia suas cartas, acaba sendo impossível impedir o amor de surgir. Tudo parece impossível, ainda mais por ser resgatada pelo homem que vinha tomando todos os seus pensamentos. Então ela não sabe como, mas agora coexistia como Helene, e apesar de se lembrar de como era ser Louisa em 2012, ela também ia se lembrando de como era sua vida naquela época como Lady Helene. Louisa agora é Helene, mas Helene ainda está ali dentro dela. Elas vivem em concomitância naquele corpo. Mas o amor e dedicação ao conde e às terras de Havenford são idênticas. Louisa sabe do futuro e não quer que seu amor morra de forma prematura. Entretanto, ela já mudou o passado. O futuro deve ser diferente e ela só quer continuar vivendo ao lado do seu grande amor. A vida segue. Batalhas são travadas, famílias crescem, os amigos se encantam e o amor do casal de Havenford virou uma lenda romântica. A autora consegue conduzir as personagens do livro de uma forma que nenhum fio fique solto. Ela consegue criar inúmeros personagens, cenários diferentes, internos, externos, passado, futuro, e os ligar de uma forma incrível. Lucy Vargas, a autora, vai te arrebatar logo nas primeiras páginas, com as cartas entre Louisa e o conde. Você vai acompanhar o desenrolar de uma paixão entre uma jovem tão moderna e um conde cheio de dores de um passado difícil que teve com sua ex-esposa. Mas vai perceber que o destino sempre dá uma segunda chance aos casais apaixonados. Todos os pontos soltos são fechados dentro deste enredo e a questão que fica é: o amor ultrapassa o tempo ou não? Qual vai ser o desfecho de tudo isso? Qual a ligação de Louisa com o passado? O que ela realmente pode fazer
E como pode afetar tudo no futuro, se conseguir? Vai ser positivo ou vai causar sérios problemas? Ela viverá para sempre no passado? Para descobrir, você terá de ler. O restante desta linda história deixo para vocês mesmos, caros ouvintes, desvendarem. Aventurem-se e voltem ao passado junto com Louisa Campbell.